Oi gente, a gente vai falar hoje sobre o primeiro livro que eu li para o projeto Os Livros e os Dias, que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Então, repassando bem rapidamente, para quem não sabe qual é o projeto Os Livros e os Dias, onde eu sigo aqui um diário de leitura do escritor argentino Alberto Mangel. Eu vou deixar o card e o link na descrição do vídeo para quem interessar possa ver direitinho lá. Eu conto todos os detalhes desse projeto, tá? Então eu vou primeiro falar sobre o livro e depois eu vou falar sobre os comentários do livro do Alberto Mangel. Então eu recomendo que para quem tem interesse de um dia ler esse livro do Alberto Mangel, Os Livros e os Dias, que não veja a partir do momento que eu começar a falar dele, porque aqui é um diário de leitura, então obviamente, né, eu vou contar o que ele está escrevendo aqui. Mas vamos falar então, eu vou deixar daí na descrição do vídeo o tempo certinho aonde eu começo a falar do outro livro, tá? Vamos falar primeiro sobre essa obra aqui, porque esse livro é um livrinho curto, 124 páginas, tem essa edição aqui, bem lindinha, da Biblioteca Azul. Mas, gente, é uma obra complexa, assim, sabe? Bom, a gente começa aqui já com um prefácio do Jorge Luiz Borges, elogiando demais toda a trama desse livro e, inclusive, classificando o livro como uma obra perfeita. E quando o Jorge Luiz Borges diz que a obra é boa, a gente tem que acreditar, né? O livro é narrado em primeira pessoa, em forma de diário, gente. E o narrador, ele é um fugitivo político venezuelano. Então, o que acontece? A gente não sabe o nome do narrador, nem vai saber no livro todo. E a gente só sabe, também não sabe das ocorrências que levaram ele a estar foragido da justiça. A gente só sabe isso, que ele está fugindo e aconselham ele a se esconder em uma certa ilha que ficava longe de tudo, isolada do mundo, e aonde ele poderia viver em segurança sem ser procurado pela justiça. Porém, contudo, entretanto, essa ilha era considerada amaldiçoada. Diziam que os habitantes dessa ilha, eles morriam de fora para dentro. Então falaram para ele que os habitantes começavam a perder cabelos, perder unhas e iam morrendo aos poucos, né? Enfim, ele aceita ir para essa ilha, ele acha que é a única alternativa que ele tem para não ser preso, e tá lá seguindo sua rotina. E ele começa justamente a escrever esse diário narrando pra gente a partir do momento que ele tem um quebra-cabeças para desvendar. O que acontece é que o nosso narrador tá lá, a vida não é fácil, ele precisa entender as marés que sobem e descem, ele precisa procurar madeira para se aquecer, ele precisa procurar, obviamente, comida, mas tá lá sobrevivendo até que um certo dia, né, na sua vidinha tranquila, ele começa a escutar uma música e ele percebe que naquela ilha existia um hotel com uma piscina, era uma construção gigantesca e haviam turistas lá, pessoas se movimentando em todo aquele complexo, né? Então, num primeiro momento ele já acha estranho devido a algumas coisas, algumas impressões que ele tinha antes. E até então ele não tinha visto nenhum tipo de vida naquela ilha até encontrar essas pessoas. Ele começou a observar a rotina dessas pessoas e se interessar, inclusive por uma moça de lenço na cabeça que todos os dias subia num morro lá para ver o pôr do sol, né? A Faustine. Ele acaba se apaixonando pela Faustine e numa tentativa de se aproximar dela, porque a princípio ele fica com medo, né? Afinal de contas ele é um fugitivo, né? Ele começa a ficar com medo, mas ele se encanta tanto com a Faustine que ele resolve se aproximar. E aí é que vem a indignação dele, e a nossa também como leitores, é que ele repara que ele é extremamente ignorado pelas pessoas lá. Ninguém vê ele, ninguém ouve ele, e
sabe? É como se ele não existisse naquele mundo. E aí começa então toda essa indignação e a curiosidade dele de descobrir o que está acontecendo. Ele começa a notar algumas coisas estranhas, muitas vezes as atitudes dessas pessoas parecem representar algum tipo de looping. Ele conhece então o Morel. Sim, gente, Morel não é o nome do narrador nem do personagem principal. Morel é o nome de um senhor que fica na ilha junto com essas pessoas, inclusive importunando a Faustine, né, para a indignação maior aí do nosso narrador. E ele descobre então que o Morel que é o coordenador de tudo aquilo, vamos dizer assim, né? E aí vem então a invenção de Morel, né, que a gente precisa descobrir. O mais genial desse livro, gente, é que ele é um livro que deixa a gente tão perdido quanto o narrador. Todas as dúvidas que o narrador tem, a gente acaba tendo também. E a gente fica se pegando entre o real e o imaginário. O que está acontecendo? Se realmente aquelas pessoas existem, porque o foco central ali, o mistério que o autor coloca pra gente, é justamente em torno desses turistas na ilha, dessas pessoas que ele encontra na ilha. Então a gente fica às vezes se perguntando se essas pessoas existem mesmo, ou se é o narrador que está enlouquecendo lá sozinho. E o legal, gente, é que esse narrador, ele não narra pra gente só os fatos, narrações factuais. Ele faz muitas narrações psicológicas. O que está passando pela cabeça dele? Então, às vezes a gente se faz uma pergunta, né? Será que é isso? E de repente vira a página, ele se pergunta a mesma coisa. É muito envolvente, gente. É muito envolvente a gente acompanhar o narrador nessa descoberta. E quando ele enfim descobre então, né, qual é a invenção de Morel, existe toda uma interpretação, e eu até acho que justamente por conta da narrativa acabar deixando a gente muito entre o real e o imaginário, eu acredito que seja um livro assim de muitas interpretações. Eu acho que cada um deve interpretar aquilo à sua maneira. Eu senti que no final das contas é um livro que fala sobre solidão, sobre o tempo, e no final das contas eu achei que na verdade foi a minha descoberta, né, como leitora no final do livro, quando eu realmente descobri qual era a invenção de Morel. Eu descobri também que esse invento dele assim é extremamente atemporal e universal, sabe? É uma coisa que acho que isso faz um livro bom também. É algo que a gente talvez nossas gerações possam ler daqui a 50 anos e elas vão continuar gostando da trama, sabe? Então, bom, gente, do livro basicamente é isso, né? Como é um livro curto, não posso falar muito também, mas eu recomendo demais para quem gosta de leituras curtas, embora não seja uma leitura assim tão fluida, porque você fica ali, né, pensando no que vai acontecer, mas eu recomendo demais esse livro. E agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Os Livros e os Dias, que vai falar justamente sobre a invenção de Morel, que foi a leitura então de junho, né, do ano que o autor leu. Foi um ano inteiro do autor lendo. Ele diz então que é a primeira visita dele a Buenos Aires depois de dezembro de 2001, que foi uma época que ele está falando que a economia da Argentina foi ao colapso, naquela época que o peso, né, não valia nada e tal, e arruinou a vida de milhares de pessoas. Ele já faz aqui uma certa reflexão sobre aquela época e o quanto aquele momento deixou marcas. Ele está dizendo aqui que ele passa caminhando perto do apartamento do Adolfo Bioy Casares. E esse apartamento fica perto do cemitério da Recoleta, que é inclusive, apesar de cemitério, um ponto turístico em Buenos Aires. Eu inclusive conheci quando estive lá em 2014.
é um cemitério muito chique, onde estão sepultados assim pessoas muito influentes. Na época que a gente esteve lá, a pessoa que guiou a gente no cemitério, eu fui na verdade para ver o túmulo da Eva Peron e a gente acabou conhecendo toda a história do cemitério. Ele conta pra gente que todos aqueles monumentos, anjos, monumentos gigantescos que enfeitam os mausoléus, na época eles eram trazidos da Europa. Então, assim, é um cemitério muito pomposo, vamos dizer assim. E o Alberto Mangel está contando aqui que o Bioy Casares não gostava do cemitério, não gostava da Recoleta, que é o bairro de lá, porque ele achava absurdo que alguém persistisse em ser snob depois da morte. Eu achei fenomenal isso aqui, gente. O legal é que, assim, como eu entendi mesmo que seria, né, Os Livros e os Dias, esse livro do Alberto Mangel, é realmente uma, talvez, analogia entre o livro que ele lê naquele mês e a vida dele, a rotina dele, né? Tem uma outra passagem aqui onde ele está analisando o fato, assim, a maneira como o narrador enxergava a Faustine no livro, né? E muito essa coisa de aparência também. E aí também ele conta que ele tem uma foto do Bioy Casares, o autor do livro, aos 17 anos, de perfil, barbudo, classificamente atraente. E ele tem também uma outra foto do último encontro que eles tiveram, onde ele está de ombros caídos, as maçãs do rosto encovadas, né? E aí ele faz também uma analogia desse comentário, né, disso com alguma parte do livro. Ele vai comentar também sobre a construção, onde ficava tudo que o narrador descobriu, alguns maquinários e tal, né? Mas não posso também dar detalhes, gente, porque o que o Alberto Mangel comenta aqui acaba tendo spoiler do livro, né? Então não dá. Mas, nossa, foi muito legal, sabe? Acompanhar, espero que os outros sejam assim também. Acompanhar comentários e o quanto o Alberto Mangel conseguiu refletir, né? E eu li depois porque eu queria ter as minhas próprias reflexões nesse livro e queria também saber, né, o que foi que ele sentiu com essa leitura, né? E aí também aqui ele está dizendo, né, que quando ele terminou, então, novamente a Invenção de Morel, porque já era uma releitura para ele, ele sentiu a voz do Bioy Casares ecoar pela sala. Aí tem um comentário que eu achei bem legal, na verdade é uma transcrição que ele coloca no final do capítulo de um diário do Bioy Casares que ele leu, e onde ele diz assim: eu sempre disse que escrevo para o leitor, mas o fato de continuar escrevendo hoje, quando os leitores desapareceram, prova irrefutavelmente que escrevo apenas para mim mesmo. Eu gosto de perceber esses sentimentos dos escritores, assim, gosto bastante. Enfim, gente, então é isso. Fica aqui então o primeiro registro, né, do primeiro livro do projeto Os Livros e os Dias, onde eu acompanho o diário de leitura do Alberto Mangel, com a Invenção de Morel, Adolfo Bioy Casares. O livro de julho agora, que eu ainda não li, é A Ilha do Dr. Moreau. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu leio, depois eu faço o vídeo e falo sobre o livro e sobre as impressões minhas e depois do Alberto Mangel que eu encontrei nesse livro aqui. Se alguém já leu A Invenção do Morel e teve alguma interpretação diferente, deixa aqui nos comentários sem dar spoilers, porque esse livro aqui tem que tomar todo cuidado para não dar spoiler. Comenta comigo qual foi a tua interpretação. Se quiser dar spoilers, me chama em inbox, então a gente conversa, porque achei a trama desse livro é genial. Se você gostou, deixe seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!